Olá, turma de servidores do Grupo Fraternal Hilarion. Vocês estão bem? Esperamos que sim. Estejam se cuidando, né? Que estejam na quarentena aqueles que de fato podem, né? E aqueles que tiverem que, por algum motivo, sair, também tomem os devidos cuidados, né? Usar máscara, manter a distância. Importantíssimo para preservarmos a vida, ok? Então, essa aula destina-se um pouco ao estudo do Apocalipse, que na nossa apostila de iniciação espírita se encontram nos capítulos 28 e 29. Né, e seria interessante, antes de vocês assistirem a este vídeo, de lerem esses dois capítulos, né, para a gente comentar é, mais tranquilamente e ter um maior entendimento. Inclusive, depois, se surgirem algumas dúvidas, vocês quiserem colocar mais algum comentário, alguma observação, né? A, a Nídia, ela tem o meu contato, a Dirce também, e vocês podem, através do WhatsApp, a gente trocar algumas ideias, algumas informações, ok? Não dá, numa aula mais sucinta com o vídeo, a gente fazer um comentário, uma explanação dessa matéria que é muito extensa, né? Não dá para fazer uma explanação mais ampla. Então eu vou procurar sintetizar e dar algumas conceituações. E, para tanto, primeiro nós temos que fazer duas observações para que possamos entender a questão apocalíptica. A primeira é que a maioria das pessoas elas dão a entender que Apocalipse quer dizer final do mundo, acabar com tudo, né? Não é, não é bem verdade, né? Na realidade, Apocalipse é uma palavra de origem grega que quer dizer revelação. Então, somente isso. Como vocês leram, eu imagino que vocês tenham parado o vídeo e ter ido ler a apostila, né? Como vocês leram, aqui logo no começo do capítulo 28, ele diz que exatamente quer dizer revelação, retirar o véu daquilo que está oculto. E de fato, João, em desdobramento espiritual, foi transportado às esferas mais elevadas, onde o mestre, segundo o próprio João, lhe revelou uma série de fatos que poderiam e deveriam acontecer ao longo do tempo futuro e que muitas dessas revelações as pessoas interpretaram de forma como o final do mundo, né? Na realidade, nós precisamos, para entendermos essa questão de interpretação, fazer um exercício básico de imaginação. Me acompanhe um pouco no raciocínio. Imaginemos neste momento que nós encontramos lá na selva amazônica uma tribo que nunca teve um contato com a nossa civilização. E eles até, vamos dizer, bastante atrasados, praticamente na época das cavernas, sem conhecimentos de quase nada, ainda vivendo ali da pequena caça, da coleta, e nem a roda eles conhecem ainda, ok? Então vamos imaginar que a gente consiga encontrar essa tribo e na nossa imaginação a gente pegue o cacique, o chefe da tribo, e temos aprendido a dialogar com eles, que a gente coloque um capuz no chefe e o levemos a uma das nossas cidades, das nossas grandes cidades. Paramos ele numa avenida e tiramos o capuz. E à frente dele ele vai ver um ônibus. Nós sabemos o que é um ônibus. E nesse ônibus ele ali para, descem pessoas e do outro lado sobem pessoas.
e ele vê através das janelas, que ele não sabe que são janelas, mas ele vê pessoas lá dentro, ok? Coloquemos então na nossa imaginação o capuz novamente na cabeça do nosso cacique e o levemos de volta para a tribo, ok? E de lá nós pedimos para ele contar ao seu povo o que ele viu. Como vocês imaginam que ele vai contar para as pessoas da sua tribo o que ele viu? Tentem imaginar, né? Lembrando-se que ele não tem conhecimento das coisas, das civilizações modernas nossas, não tem nem conhecimento da roda. O que ele vai falar? Muito provavelmente ele vai dizer para o povo dele que ele viu um monstro, um animal enorme, que comia pessoas, tinha pessoas dentro dele e vomitava pessoas. E eram pessoas que eram diferentes, porque eles, no estado de evolução deles, nem roupa eles tinham, eles andavam nu, em pelo. Então eram pessoas que tinham um aspecto diferente dos quais eles estavam habituados a conhecer. Ele viu o que ele viu e transmite nas palavras, segundo o conhecimento dele, de tudo aquilo que ele viu. Agora imaginem, nesse nosso exercício, os habitantes da tribo dele, o que vão entender? Vão entender o que ele está falando, é um monstro. E na imaginação de cada um, a nossa mente é muito ampla, né? Ela é muito criativa. Cada um vai imaginar a sua maneira, do seu jeito, a forma do monstro que ele está colocando ali. Vai imaginar como ele come, como ele vomita, ok? E vai imaginar um monstro, de alguma forma, que se vê pessoas dentro daquele monstro. Percebe que quando a gente não tem o conhecimento das coisas que não pertencem ao nosso habitat, ao nosso mundo conhecido, fica difícil entendermos e nos expressarmos. E quando nós expressamos com as palavras que nós compreendemos, as pessoas que nos ouvem vão entender daquela forma e não da realidade que o fato é, ok? Então, assim, a gente começa com esse exercício de imaginação, um entendimento mais claro do que é o Apocalipse. João, levado em desdobramento aos planos do espírito, ele, enquanto espírito, porém ligados ainda à matéria, ele vislumbra cenas que lhe são mostradas, mas que quando retorna ao corpo físico, e o cérebro na matéria, encarnada, ela não tem as mesmas propriedades da mente do espírito. O espírito tem uma capacidade mental muito mais ampla do que quando nós encarnados. Como se diz em informática, o nosso cérebro na matéria tem pouquíssima memória, né? Não consegue armazenar tantas informações e ainda muitas informações não conseguem serem analisadas e processadas, né? Tem computadores dos mais antigos que certos programas não giram, não rodam naquele equipamento porque não tem o espaço suficiente para tanto. Mais ou menos, nessa comparação rude, é a nossa mente enquanto espíritos e a nossa mente enquanto encarnados. Então, dessa forma, o que João Evangelista vê no plano do espírito, ele não consegue, no plano da matéria, traduzir da mesma forma. Então, ele traduz com as imagens que ele consegue passar. Logo na primeira página do nosso livro aqui, da nossa apostila, né? Dentro da interpretação de Nelson Lobo de Barros, nós já vamos falar sobre isso, ele diz o seguinte: no capítulo 4, o apóstolo descreve o trono de Deus, comparando-o com os tronos terrenos, para melhor facilidade de nossa compreensão.
Ele faz uma comparação, que na realidade nós, quando recebemos essa informação, nós imaginamos um trono que a gente está habituado a ver através de filmes, da história, de gravuras, um trono de um rei, né? Mas que não necessariamente seja assim o trono de Deus, segundo a visão dele no plano espiritual. Então eu entendo que o Apocalipse, ele, o seu conteúdo, ele é muito, como que se diz, ele é muito decorrente das interpretações de cada pessoa. Assim como os elementos daquela tribo, cada um imaginou o que o cacique falou a respeito do ônibus como sendo um monstro, aqui cada pessoa que entra em contato com o Apocalipse, nas palavras do João Evangelista, cada um vai ter a sua ideia própria, de acordo com seus conhecimentos, de acordo com a sua imaginação, ok? Então, o conteúdo do Apocalipse, embora ele possa ter uma linha, vamos dizer, de revelações do que aconteceriam com a humanidade, não são ipsis literi perfeitamente o que ali está. O próprio Edgar Armond, da nossa apostila, né,